Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, levando em conta que no último vídeo a gente chegou na segunda lei de Newton para um sistema de massa variável, vamos agora, nesse vídeo daqui, calcular explicitamente algum exemplo de aplicação dessa equação. Vamos estudar algum sistema de massa variável e obter, a partir da segunda lei de Newton, alguma informação da movimentação desse sistema. No caso, o exemplo que eu vou resolver com vocês é o do movimento de foguetes, que além de ser uma ótima aplicação, é uma aplicação bem simples de se resolver, pelo menos no regime que eu vou estudar o movimento de foguetes com vocês. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, a segunda lei de Newton para um sistema de massa variável, a gente chegou no último vídeo a essa expressão daqui, dá tanto para escrever dessa forma, em termos de massa vezes aceleração, mas também dá para escrever em termos da variação do momento linear no tempo. Que eu optei em escrever dessa forma porque já está mais ou menos do jeito que vai ser útil para a gente, para poder aplicar ao movimento de foguetes. Vamos lá, como é que é a movimentação de um foguete de maneira geral? Vamos pensar pelo menos no foguete subindo, enfim. Como é que é a movimentação que a gente pensa para um foguete? A gente tem o foguete aqui, na dele, tranquilão, e ele, no caso, se movimenta porque existe uma queima de combustível que expele um gás para fora. Esse gás é empurrado e, por consequência, pela terceira lei de Newton, o gás empurra o foguete para cima. E essa força do gás empurrando o foguete para cima que faz ele subir, que é uma força gerada por conta da variação da massa. No caso, quando a gente pensa na movimentação de um foguete de maneira geral, a gente tem atuando no foguete tanto a força gerada pela variação da massa, que está aqui, mas de maneira geral a gente também tem duas outras forças, que são quais? A gente tem a força peso, então a gente tem mg, que puxa ele para baixo, claro, e além disso a gente também tem uma força de resistência do ar, que eu escrevi aqui como sendo um Fr. Okay? O movimento completo, então, de foguetes é um movimento em que força de resistência do ar e peso atuam como forças externas. A questão é que se a gente coloca todas essas forças aqui para estudar o movimento de foguetes, o movimento fica bem complicado. Okay? De maneira geral, o movimento de foguetes dessa forma não é um movimento simples, principalmente quando a gente leva em conta que um foguete, de maneira geral, quando ele vai subir bastante, ele não vai subir só alguns metros. Consequentemente, essa gravidade ela começa a ficar com valor diferente. Quanto mais a gente sobe, menor é o valor da gravidade, porque a gravidade depende da distância que a gente está na Terra. A gente ainda não viu no curso aqui de Física 1 a aula de gravitação, vai ser a próxima, depois de um momento linear e aplicações, em colisões no caso. Mas, enfim, se você se lembrar do ensino médio, que é um pré-requisito, pela gravitação universal, a gravidade ela depende da distância que a gente está na Terra. Quando a gente faz pequenas variações, quando a gente varia pouco a nossa altura, a gravidade fica ali aproximadamente com um valor constante, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Mas se a gente está pegando um foguete, o foguete normalmente sobe muito, esse valor vai mudar bastante e isso torna ainda mais difícil resolver o problema. Resolver essa equação daqui com a força peso constante já dá um trabalhinho. Com a resistência do ar dá um trabalho maior ainda. Levando em consideração então que o peso varia, aí é mais ainda. Então, na verdade, eu vou resolver aqui com vocês a equação, a segunda lei de Newton para o movimento de um foguete, para um contexto muito específico, para a gente entender como é que esse termo se comporta como uma força de propulsão. Qual vai ser o contexto que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou levar em consideração que o foguete subiu, ele já está bem para cima, de forma que ele está em uma região onde não existe mais resistência do ar, porque ele já está em uma região tão alta que a atmosfera praticamente não existe. Então, isso já simplifica o nosso problema. E, além disso, eu também vou supor que ele está em uma região em que não existe força-peso. Ou seja, ou ele já se afastou bastante da Terra, ou então ele está, por exemplo, em órbita. Apesar da órbita, de estar em órbita, não ser um movimento com a ausência de força-peso, porque, claro, a órbita de um planeta, de um foguete, qualquer coisa, só existe a partir do momento que existe força-peso. Apesar disso, sistemas que estão em órbita experimentam uma sensação de gravidade zero. E é basicamente esse contexto que eu quero resolver com vocês. Eu quero resolver o problema de um foguete que não existe força externa. A única força que atua sobre ele é a força gerada pela propulsão, ok? Exatamente por expulsar da massa. Exatamente para que a gente possa resolver um problema mais simples. Então veja isso como o foguete já está longe pra caramba, ou então ele está em algum regime, como por exemplo um regime de órbita, que dá essa impressão de gravidade zero e a gente pode resolver naquele contexto dessa forma. Okay? Então esse vai ser o nosso problema a ser resolvido. Então, nosso problema vai ser com força resultante igual a zero. Então a nossa equação a ser resolvida é essa daqui. Okay? Qual é a vantagem de um movimento de foguete?
A vantagem é que, vamos lá, de maneira geral, quando a gente pega essa expressão, nada nos diz que esse VE, que é a velocidade com que a massa está sendo ejetada, né, nada nos diz que esse VE tem que ser constante. E de maneira geral, realmente ele não é constante. Dependendo do sistema que você está analisando, esse VE pode modificar. Pode ser que esse VE dependa da massa, pode ser que ele dependa, né, enfim, de um punhado de fatores. Né, enfim, sei lá, depende da velocidade mesmo do objeto, pode ser que ele varie. E, por conta disso, isso deixa a equação mais complicada. Né? Sempre que você tem algum fator numa equação, diferencial principalmente, que é o caso aqui, que varia, isso torna a resolução da equação mais complicada. Qual é a vantagem, né, do movimento de foguetes? A vantagem é que o foguete ele funciona porque ele tem um combustível. O combustível é queimado, né, e, enfim, gera essa propulsão para o foguete. A questão é que, de maneira geral, quando a gente pega um foguete, essa velocidade de ejeção ela é constante. Isso porque a velocidade de ejeção está relacionada com o processo de queima do combustível. Quando o combustível é queimado, ele libera uma quantidade muito grande de gases, e esses gases, claro, são expelidos a uma determinada velocidade, que é essa velocidade de ejeção, mas perceba, né, a velocidade de ejeção depende do quê? Depende de como é que foi o processo de liberação do gás depois que o combustível foi queimado. Agora, esse processo depende das características químicas do combustível. Então, a partir do momento que você tem um combustível, qualquer que seja, e você coloca no foguete, vamos lá, o combustível está confinado numa região específica, certo? Ele vai queimar em uma região específica e, enfim, vai liberar o gás. A velocidade com que esse gás vai ser ejetado depende tanto do recipiente que ele vai estar, né? Porque, enfim, se o recipiente for mais estreito ou se ele for mais largo, isso pode influenciar na velocidade. Mas vai depender principalmente das características químicas do combustível, que está relacionado às ligações, enfim, né? Qual vai ser a energia liberada durante o processo de combustão. Consequentemente, quando a gente fala do movimento de um foguete, essa velocidade de ejeção, ela é constante. Então, isso facilita bastante o nosso problema, porque a gente tem que resolver uma equação que, pelo menos, esse cara daqui, por mais que eu não conheça, né, porque, claro, isso depende de cada combustível, cada foguete e tudo, ele é constante para cada situação que você analisa, certo? E, no caso, para você determinar esse cara, basta você fazer um teste, enfim, com o foguete específico que você vai estar analisando. Né, esse tipo de coisa esse tipo de valor, né, da velocidade de ejeção não é uma coisa complicada de se determinar, dado que vai sempre o mesmo valor para o mesmo foguete, né, a partir do momento que ele sempre coloca o mesmo tipo de combustível. Então, beleza, né, essa velocidade de ejeção ela é constante no movimento de um foguete. Mas e esse DMDT? Ele está relacionado com o quê? Esse DMDT está relacionado com a taxa com que o combustível vai ser queimado. Ele está relacionado com, entre aspas, o quanto que o piloto desse foguete está apertando o acelerador ou não. Se ele aperta muito o acelerador, vai ter aqui uma propulsão gigantesca. Se ele aperta pouquinho, a propulsão vai ser menor. Isso implica o quê? Numa queima maior ou numa queima menor do combustível, que implica numa variação de massa maior ou menor. Aqui no caso, se a gente quisesse resolver qual que vai ser a velocidade em função do tempo do movimento desse foguete, a gente teria que supor uma taxa com que o combustível está sendo queimado, por uma razão óbvia. Se a velocidade do foguete, se a propulsão muda dependendo, se você aperta, entre aspas, muito ou pouco o acelerador do foguete, evidentemente, se eu quero saber como é que a velocidade do foguete vai ser à medida que o tempo passa, eu preciso saber qual que é a taxa que o combustível está sendo queimado. Ok? Isso é análogo a, você quer saber como é que um carro está se movimentando. Você precisa saber como é que está pesando no acelerador. Certo? Se você não souber como é que está sendo o pisar no acelerador, você não vai saber como é que o carro vai se movimentar. Certo? Você precisa saber a força que está atuando. Aqui é a mesma coisa, né? Olha só, massa vezes aceleração é igual a força, ok? Isso ainda é uma segunda lei de Newton, só que a força aqui é gerada pela variação da massa. Então, se eu quiser saber a dinâmica de um sistema em função do tempo, eu preciso saber as características da força. A questão é que se eu colocar aqui um DMDT, eu vou estar resolvendo para um caso muito específico, ou para uma queima constante ou linear, enfim, a queima, o tipo de queima que eu estiver colocando aqui. Para cada taxa que eu colocar, vai dar uma resposta diferente. Para tentar colocar aqui uma solução para um movimento de foguetes que seja geral, o que eu vou fazer? Eu não vou supor nenhum tipo de DMDT, eu não vou supor nenhum tipo de taxa com que o combustível está sendo queimado. Quando eu faço isso, eu, de cara, não consigo determinar quem que vai ser V de T. Não consigo fazer isso. Porém, quando eu não determino quem é esse DMDT, o que eu consigo determinar, como vai ficar claro, é qual é a velocidade em função da massa do foguete. E isso é muito estratégico para a gente como uma solução geral. Por quê? Porque independente da taxa com que o combustível está sendo queimado, você sempre pode, de alguma forma, verificar qual que vai ser a massa do seu foguete. Por quê? Bom, a massa da carcaça dele todo, dos equipamentos,
né, você pode ter a massa ela de antemão, certo? Afinal de contas é a massa do foguete. Além disso, você vai abastecer o foguete, você coloca combustível, você vai saber a massa dele. Além disso, vendo o ponteirinho, né, bem entre aspas aqui, né, vendo qual que é a quantidade de combustível, você sabe quanto de combustível ainda tem lá dentro, então você já sabe o quanto de combustível que saiu, né, que foi queimado, então você sabe qual que é a massa do foguete. Certo? A massa do foguete do conjunto todo, né, é, de maneira geral, uma informação que nós temos em mãos. Então, se eu determinar qual que é a velocidade em função da massa do foguete, eu posso não saber qual que vai ser a massa em cada instante do tempo, né? Mas pelo menos eu vou ter uma informação geral de, para cada valor de massa específico do foguete, qual que vai ser a velocidade. Ou seja, à medida que a massa vai sendo perdida, qual é a velocidade que vai sendo, né, enfim, que o foguete vai ganhando no caso. Então, o que eu vou obter aqui com vocês vai ser a velocidade em função da massa, exatamente para a gente não precisar particularizar para um tipo de queima específico e ter uma solução o mais geral possível para esse caso, que é um caso simplificado. Como a gente quer determinar a velocidade do foguete em relação à sua massa, e tanto velocidade quanto massa aparecem nessa equação em derivadas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tudo que tiver massa a gente deixa para o mesmo lado da igualdade. Tudo que tiver velocidade a gente deixa no mesmo lado da igualdade. Ok? Ou seja, eu tenho que passar essa massa aqui para o outro lado. No caso, essa velocidade eu não preciso passar para o lado direito. Por quê? Porque essa velocidade é a velocidade de ejeção, é uma constante. É diferente dessa velocidade, que é, no caso, a velocidade do foguete mesmo. A massa eu tenho que passar porque essa massa é realmente a massa do foguete, né? Que é realmente essa mesma massa que aparece aqui. Ok? Então, por isso que a gente tem que deixar no mesmo lado da igualdade. Consequentemente, a equação que a gente chega é dv dt é igual a VE 1 sobre m dm dt. Agora vamos lá, por que eu tive que passar essa massa para o outro lado da igualdade? Nós estamos buscando soluções dessa equação daqui, que é uma equação diferencial, uma equação que envolve derivadas. Toda vez que você vai buscar soluções de uma equação diferencial, essa busca por soluções sempre passa por realizar algumas integrações. Como a massa ela aparece em uma derivada, né, nesse processo de realizar integrações, naturalmente vão aparecer integrações da massa, como vai ficar claro aqui. Então, para poder ficar mais fácil, é melhor passar todas as massas para o mesmo lado da igualdade. Por quê? Se eu não tivesse passado a massa para o outro lado da igualdade, a massa varia no tempo. Consequentemente, na hora de realizar integrações aqui, essa massa ia aparecer junto da integral da velocidade e não junto com a integral da massa. Por que isso é ruim? Porque se aparece a massa na integral da velocidade, eu preciso saber a relação entre massa e velocidade. Mas é isso que eu estou buscando, certo? Se é isso que eu estou buscando, eu não tenho essa informação. Quando eu passo a massa para o outro lado, né, na hora que eu for fazer integrações, a massa vai aparecer junto com a integral da massa. E aí vira uma integral estilo cálculo 1. Certo? Então, sempre que você vai fazer integrações, sempre que você vai buscar soluções de equações que são diferenciadas, de equações que envolvem derivadas, sempre tenda a colocar todos os termos, né, relativos às derivadas que aparecem juntos. Então, se apareceu derivada com relação à massa, coloca todas as massas do mesmo lado da igualdade. Né? Todas as massas, claro, que tem relação com essa derivada. Se aparece uma derivada da velocidade, você vai colocar todas as velocidades no mesmo lado da igualdade, né? Pelo menos todas as velocidades que têm relação com essa que estão sendo derivadas. Ok? Então, enfim, é só para poder passar uma justificativa de por que eu tenho que passar a massa para o outro lado. Mas vai ficar evidente agora pelo processo que a gente vai fazer. A gente não está buscando a velocidade em função da massa. Olha só, se eu tenho, de um lado, derivada da velocidade no tempo, e do outro lado, derivada da massa também no tempo, uma forma natural da gente encontrar essa solução de forma imediata é integre ambos os lados no tempo. Se a gente integra ambos os lados no tempo, percebam que, pela regra da cadeia, o tempo some. Olha só, o que é dv dt dt? Já comentei algumas vezes ao longo desse curso, dv dt dt é, pela regra da cadeia, dv. Aí, mesma coisa do lado, né, direito da igualdade. Aqui VE é a mesma coisa, integral 1 sobre m é a mesma coisa. Agora vamos lá, dm dt dt. Isso é a mesma coisa, pela regra da cadeia, né, a mesma coisa que dm. Então, perceba, integrando ambos os lados com relação ao tempo, como, né, tanto a velocidade quanto a massa, que são as grandezas que tem que estar na minha expressão, como ambas aparecem derivadas no tempo, basta eu integrar no tempo para que esse tempo suma. Okay? E aí, olha só, eu vou chegar aqui, né, em uma equação que a solução dessa equação vai ser exatamente velocidade em função da massa, que é o que eu preciso. Vamos lá, que eu tenho que ser consistente nos limites de integração. Eu vou supor que, no início, eu tinha uma massa inicial, que eu vou chamar de m0, e, né, enfim, o movimento está acontecendo, está queimando combustível, até o momento que ele vai ficar com uma massa final, que eu vou chamar de mf.
Quando o foguete tinha a massa inicial, ele tinha uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. E o foguete queimou combustível, ficou com uma massa final, e nesse momento ele vai ficar com uma velocidade que eu vou chamar de velocidade final. E agora é só fazer essas integrais que são bem simples. Integral de dv vai dar v, avaliado no limite superior menos no inferior. Então vai ficar vf menos v0, o resultado da integração do lado esquerdo. Agora do lado direito, ve, que é constante. Ok? Agora vamos lá. Integral de 1 sobre m dm. Isso é logaritmo. Então aqui vai aparecer um logaritmo de mf menos logaritmo de m0, né? Que é a mesma coisa que logaritmo da razão. Então, mf sobre m0. Ou seja, né, a solução do movimento do foguete, né, naquelas condições, né, enfim, uma região do espaço que não tenha força externa, né, o resultado disso vai ser o quê? Velocidade final vai ser igual a velocidade inicial mais VE ln de mf sobre m0. Então essa aqui é a nossa solução, né? Vamos fazer aqui uma análise dessa solução só para a gente ver se ela condiz com o que a gente espera qualitativamente, né? E ver que tipo de informação legal que a gente consegue tirar. Primeiramente, percebam que essa expressão ela condiz com o primeiro aspecto da obviedade de um movimento, que é a velocidade final é a velocidade que tinha no início mais o quanto variou, ok? Tinha que manter essa expressão, certo? Consequentemente, o que aqui está falando é que a variação da velocidade por conta, né, do motor, né, do foguete, foi gerado por este termo daqui. Vamos pegar um caso, né, simples, né, do foguete, só para a gente ver se isso faz sentido. Né? Vamos lá, imagina que o foguete está se movimentando só na vertical, ok? Só para poder ficar mais fácil a nossa análise. Imagina que ele tinha uma velocidade inicial para cima, ok? E ele começou a queimar combustível. O que a gente espera? A gente espera que a velocidade final, vou desenhar ela aqui de vermelho, ela vai ser maior. Isso por quê? Porque o gás está sendo mandado para baixo. Okay? A velocidade de ejeção aqui no caso é para baixo. Se a gente analisar a nossa solução, olha só. ln de mf dividido por m0. A massa final do foguete vai ser menor do que a massa inicial. Evidentemente, ele está perdendo massa. Consequentemente, esse ln daqui ele é negativo, que é o ln de um número menor do que 1. Agora, olha só, o VE ele é para baixo. Consequentemente, esse termo daqui ele vai ser um vetor que está apontando no sentido contrário de E. Porque esse cara daqui vai ser menos algum número vezes o VE, ok? Consequentemente, se o VE está para baixo, significa que este termo todo está apontando para cima. E realmente, né, isso faz sentido. Nesse nosso exemplo daqui, né, ao queimar o combustível, a velocidade do foguete vai aumentar. Consequentemente, a velocidade final tem que ser igual à velocidade inicial mais um termo, né, que vai estar na mesma direção e sentido da velocidade inicial nesse nosso exemplo. E é o que acontece aqui. Né? VE está contrário ao vetor V0, né, velocidade inicial, porém, o termo que acompanha esse VE é negativo. Então, isso adapta o sentido do vetor. E, de fato, a gente tem o que a gente espera, né, a velocidade final aumentando. Né? Um ponto que é importante, né, nesse exemplo daqui que eu dei, só para poder mostrar que a coisa está qualitativamente como a gente espera, né, isso também vale se o movimento fosse em outra direção, ok? Sei lá, imagina que a gente tem um foguete que, para poder mudar a direção e o sentido de movimento, imagina que ele, por exemplo, também tenha como se fosse um foguetinho na lateral ou na outra, ok? Imagina que ele quer virar para a direita. Se ele quer virar para a direita, ele vai queimar combustível aqui no foguetinho da esquerda. Essa expressão daqui também é válida para esse caso, ok? No caso, quem que seria este VE para esse nosso exemplo? Esse VE seria a velocidade com que, né, o gás foi ejetado, né, nessa boca daqui, ok? E aí, consequentemente, olha só, VE, né, o gás está sendo ejetado para lá, VE está sendo ejetado para cá, ok? A massa do foguete vai reduzir, consequentemente esse termo daqui, né, é negativo, e aí, né, esse termo daqui, que é o termo de variação da velocidade, né, que eu vou até colocar isso aqui, né, vou deixar isso explicitamente, este cara daqui, ó, este cara daqui é o nosso ΔV. Nesse nosso problema, o ΔV vai estar para onde? Vai estar no sentido contrário do VE, que seria para onde? Para cá. Então, ou seja, o foguete, por exemplo, estaria andando para cima, mas aí, por conta de uma propulsão lateral, ele começou a também andar para a direita, né? Por exemplo, começou a dar uma curva, ok? E, enfim, essa variação da velocidade está realmente condizente. Sempre que um foguete, né, queimar combustível, ele sempre vai ser impulsionado no sentido contrário da velocidade com que o gás foi ejetado. Por quê? Porque ele sempre vai sentir uma força de recuo dado a esse, né, enfim, esse gás que foi expelido, que é o que realmente condiz com aqui. Né? A variação da velocidade sempre vai ser contrária ao vetor VE. Ok? Mas então,
é isso, né? Dado essas análises, enfim, né, essa solução que a gente chegou, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Né? Esse problema aqui que eu resolvi com vocês é um problema bem simples, mas eu acho que é um problema simples e bom o suficiente para a gente pelo menos entender, né, a aplicação dessa equação. Eu não sou do time que acha que para a gente entender bem uma equação a gente tem que resolver exemplos muito complexos, não. A gente tem que resolver o suficiente para a gente entender a manipulação daquilo. Né? Dificuldade não é sinônimo de entendimento. Okay? Enfim, dificuldade dos problemas e entendimento, né, daquele tipo de problema, daquele tipo de contexto. Eu não acho isso. Certo? Então, enfim, né, de maneira geral também, né, as aplicações dessa equação, elas tendem a ser bem chatinhas de fazer na mão. Os problemas ficam muito complicados. Então é importante que a gente tenha algum exemplo simples para poder entender mais um pouco, né, ganhar a intuição da coisa. Mas então, é isso. Né, dado então essa nossa solução, dado esse nosso probleminha do movimento do foguete, então, eu vou encerrando o vídeo de hoje e volto com vocês então nos próximos vídeos, aí sim para a gente entrar no assunto de colisões, né, para a gente poder continuar nele até o final do contexto de momento linear, para a gente ganhar ainda mais intuição quanto ao momento linear, ver lei de conservação, enfim, né, e aprendendo um pouquinho mais nessa aula de Física 1.